Bom, nós já chegamos ao final da primeira parte do curso, onde foi apresentado para vocês a estrutura básica necessária para o desenvolvimento. Vou até voltar aqui para mostrar para vocês sobre o que eu estou falando sobre a estrutura básica, que é vamos lá, tá aqui, ó. Isso aqui, né, é o conteúdo para que vocês possam começar a ter uma noção sobre lógica de programação, seja lá qual for a linguagem. Independente das regras que são utilizadas, dos símbolos que são utilizados, dos comandos que são utilizados, a ideia do pensamento lógico é a mesma para qualquer linguagem. E depois de ter passado esse conteúdo básico mais essencial, que foi a primeira parte do curso, vale alguns questionamentos. Então, vamos lá. Chegou a hora, né? Linguagem de programação. Qual linguagem, né, vocês devem escolher, ou qual eu vou indicar, ou qual alguém na internet vai sugerir para vocês? A coisa funciona assim. O programador são meio, vamos dizer, bastante narcisos. Ou seja, se você perguntar para um programador Java o que você deve aprender, ele vai dizer que é Java. Se você perguntar para um programador Ruby o que ele vai sugerir, ele vai dizer aprenda Ruby. Se perguntar para um programador em Python, ele vai dizer aprenda Python. Se perguntar para um programador em C, ele vai dizer aprenda a linguagem C. Então fica difícil pegar a opinião de alguém. É legal que a gente saiba uma forma de poder escolher a linguagem. Então, esse vídeo a gente vai passar aqui alguns itens que eu andei pensando para passar para vocês como vocês devem, que roteiro vocês devem mais ou menos seguir para escolher a linguagem de programação. Eles não estão em ordens, mas alguns são mais importantes que outros. Mas isso não vem ao caso agora. Então, vamos começar aqui. Ó. Mercado de trabalho. Né? Seria interessante a gente olhar o mercado de trabalho e ver o que o mercado está pedindo em relação a profissionais de programação. Porque não adianta você escolher uma linguagem, né, que não vai ter aonde você aplicar isso e não vai ter pessoas interessadas em contratar você para que você possa mostrar o que você sabe. Então, o mercado de trabalho é um ponto bem interessante. Só que o mercado de trabalho é também, às vezes, um pouco cruel, porque ele exige um tempo de experiência, às vezes, um pouco grande, né, do profissional. Porque se alguém está contratando, geralmente esse alguém já quer que você produza, ou seja, você seja uma pessoa que se pague, né? Ou seja, essa empresa pegou um projeto, contratou você, então ela ganha do projeto e paga uma parte para você. Então, o que ela está pagando para você tem que compensar. Outra, a região. A região também é complicada. Então, dependendo do estado que você está, né, do país que você está, isso pode variar bastante. Então, vamos pegar um exemplo simples. Como é que eu faço para saber sobre o mercado de programação? Simples. Vamos abrir o Google aqui e escrever assim, ó, vagas programador. Né? Aí você vai encontrar vários sites que oferecem esse tipo de serviço e tem alguns que são os mais conhecidos. Então, vamos pegar deixa eu ver um que eu acato, eu sei, mas não sei se é aberto. Vamos pegar esse vagas aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, programador em São Paulo. Olha só, ele já dá um pequeno ranking aqui, ó. Em São Paulo, eu tenho 452 vagas, no Rio de Janeiro, 197, em Belo Horizonte, 121, em Campinas e assim por diante. Tá vendo? Ele dá um pequeno ranking aqui, então aqui a gente já tem uma noção
de como vai estar o mercado de trabalho mais ou menos na minha região, né? Então você vê mais ou menos onde você se enquadra aqui e você já vai ver como vai. Mas programador é muito genérico, né? Agora vamos ver se ele faz esse filtro. Programador Java, por exemplo, né? Então, programador Java daqueles, ó, vamos analisar aqui, ó, vamos analisar números, né? No caso desse site, às vezes, eu não sei se esse site é um site correto, se ele é muito utilizado pelas empresas, se não é. Mas vamos lá, ó. Das 452 vagas, né, para Java, apenas 22, ou seja, 5% daquelas vagas de programador são para Java. Vamos ver para... Ó, 25, também 5%. Vamos ver aqui, Ruby. A Ruby, no caso, nem aparece aqui, né? Vamos ver aqui C, né? Linguagem C, ó, também 5%. C++, C++ também. Então, dependendo da linguagem que você vai optar para aprender, você começar a observar nesses sites de vagas de emprego, né, da sua região ou do local onde você pretende ir. Se você, por exemplo, é do interior de São Paulo, vamos supor que a distância de onde você mora até a capital, que é onde tem realmente uma oferta de emprego bastante considerável, seja 1 hora, 2 horas, às vezes compensa você fazer um investimento desse e quando você arrumar um emprego, você ir morar, né, para lá, para você adquirir uma certa experiência, né? Isso é uma coisa que eu sugiro muito para os meus alunos. Voltando aqui, então, ao mercado de trabalho. Outra, ranking, né? Ranking é um negócio legal também. Falei assim, olha, ranking do quê? Ranking das linguagens mais utilizadas. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver ranking Program Languages, aqui, ó. Então, olhando, olha o ranking aqui, ó. Um ranking quando, deixa eu ver, aqui, ó, novembro de 2020. Aqui é o ranking das linguagens mais utilizadas. Como esse site é um site de fora, então acredito que isso aqui, vou chutar aqui, que isso aqui seja uma tendência mundial, mas em algum local ele deve mostrar como é que ele fez análise disso, né? Eu não sei como, aí teria que ler. Isso é apenas um site de ranking, tem outros. Então, ó, segundo esse ranking, o Python ele está em primeiro lugar, né, da linguagem acho que mais utilizada. Depois vem o Java, o JavaScript, o C Sharp, PHP, C e C++, linguagem R, Objective-C, Swift, TypeScript, MATLAB. Essa aqui eu nem sei o que é. Kotlin, nunca ouvi falar nessa. Essa Go eu tenho ouvido falar que está bem, bem bacana. Ruby, VBA e assim por diante. Então, nós temos aqui uma lista, né? Nossa, eu vi aqui COBOL. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui estava para não existir quando eu comecei a programar nos primórdios, né? Vamos lá para os anos 80, alguma coisa do tipo. Isso aqui, ó, COBOL, ninguém vai mais usar COBOL. E ó, até hoje o COBOL existe. Então, as linguagens, elas tendem a ter um tempo de vida, né, útil, comercial muito grande, principalmente quando a abrangência dela é muito grande. Por exemplo, Java. Java, depois do surgimento de linguagens como Ruby ou Python, etc., a facilidade de você aprender linguagens como Ruby, Python e scripts, linguagens de scripts que são assim, extremamente rápidas o aprendizado, o Java, na minha opinião, assim, em particular, nada contra a programação Java, porque eu programei em Java durante muitos anos e ainda tenho projetos em Java. Ele só não perde espaço justamente por isso. Como ele ficou muito tempo no mercado e muita coisa foi desenvolvida com ele,
Ninguém simplesmente pega um programa feito numa linguagem e joga fora só porque surgiu uma linguagem nova. Não. Esse programa, ele tem um tempo de vida, ou seja, as pessoas desenvolveram, precisa de melhorias, as pessoas vão contratar profissionais para melhorar esse programa vai ficar um pouco maior. Então, todo esse investimento que foi feito, ele não vai ser jogado fora, ele vai perdurar. Então, como o Java ficou muito tempo no mercado e muitas aplicações foram feitas em Java, e por Java ser uma linguagem também com bastante recurso, mesmo que ele, por exemplo, esteja obsoleto, né? Que eu não sei se está, mas vamos supor que ele esteja obsoleto, ele vai ficar aí por mais uns 10, 15, 20 anos, justamente pela quantidade de aplicações que já foram e ainda estão sendo desenvolvidas com ele, né? Então, isso é uma forma, voltando agora aqui no conteúdo, o ranking, então, é uma forma de você poder olhar quais as linguagens que estão mais utilizando para que você possa fazer essa opção. Não sei se tem, vou chutar aqui, tem como a gente ver o ranking do Brasil. Ranking, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui tem do Brasil? Ó, aqui é um outro cara. Deixa eu ver aqui, 2019. Ver se ele mostra aqui algum ranking. Eu não sei se aqui está em ordem, mas ó, de certa forma mostra algumas daquelas linguagens que a gente viu no ranking, bem interessante. Demographics and Methodology. Pode ser, vamos ver aqui se ele mostra alguma coisa. Aqui ele mostra alguma coisa, mas deixa eu ver sobre o que. Quais os empregadores estão utilizando, né? Então, os estudantes são 15%, os autônomos 6%, os freelancers 6%. Então, aqui ele diz algumas informações que podem vir a ser úteis. Agora, eu não sei se ele faz por linguagem. Deixa eu escolher uma linguagem aqui, por exemplo, Java. Java. Aí ele mostrou aqui qual versão do Java você usa. Tá, a versão 8 parece que é a que está mais sendo usada até o momento. Aí ele mostra servidores e aplicações que utilizam Java, né, o percentual dos que estão utilizando. Frameworks que estão sendo utilizados com Java, mas ele não faz um comparativo de uma linguagem com a outra. Ele simplesmente pega o Java e faz uma estatística aqui sobre Java, mas bem interessante esse site. Depois eu dou uma olhada nele aqui mais com calma. Tem português, que lindo. Isso facilita, né? Para às vezes quem tem dificuldade com inglês. Ver aqui. Depois a gente volta nisso aqui. Deixa eu ver aqui. Ranking do Brasil. Acho que acabou. Country. Deixa por país. Não. A lista. Aqui, ó. Lista de. Deixa eu ver se tem popularidade. No Japão. Mas aqui também não. Ele não diz aqui, tá como alguém perguntando e as respostas. Então deixa para lá. Mas vamos lá. Isso aqui é uma coisa importante. Você saber o ranking das linguagens para você saber se a escolha que você está fazendo está dentro de umas linguagens que estão sendo mais utilizadas no momento ou você está aprendendo alguma coisa que está obsoleto. Outra coisa que a gente deve olhar é a plataforma. Assim, no que você quer se especializar, né? Você quer programar para a web? Você quer fazer programas para desktop? Ou você quer fazer programas para mobile? Né? Então, dependendo da escolha que você faça, algumas linguagens elas são feitas apenas para uma plataforma. Às vezes, elas sofrendo ajuste, ela pode atender mais de uma e tem linguagem de programação que atende todas as plataformas. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Java, né, é uma linguagem de programação que atende todas as plataformas.
Deixa eu ver. Ruby, eu acho que, e Python, tem alguns frameworks que você coloca que ele também permite que você desenvolva para, né, mobile e web. Deixa eu ver aqui. Ruby Mobile. Então, aqui ó, tem um Ruby Motion que você pode desenvolver para iOS e Android, né, em Ruby. E eu acredito que também deva ter para o Python. Então aqui existem uns frameworks para Python também. Vamos pegar aqui no site brasileiro, aí, ó, tem um framework no qual você pode desenvolver para Python. Então, apesar dele não ter sido feito para isso, mas já existem formas de você utilizar. Então, voltando. A plataforma para a qual você gostaria de desenvolver, né, e se especializar, também pode influenciar na sua escolha. Se você falar assim, não, eu quero desenvolver aplicações para rodar no Arduino. Né? O que é Arduino? Vamos lá, vamos falar Arduino. Arduino são umas plaquinhas, né, que você compra pela internet, onde você faz uma programação nela para controlar hardware, ou seja, acender, por exemplo, uma luz, verificar se alguém passou em determinado local numa porta, restrição de senhas de acesso com crachá. Então, o Arduino ele permite uma série de adaptações nessa plaquinha que você pode criar coisas e ele tem uma programação específica. Se eu não me engano, é C ou C++ para Arduino. Então, se você vai partir para esse tipo de plataforma, né, o Arduino, a linguagem mais indicada é que você aprenda C ou C++, porque você vai ter, logicamente, uma adaptação muito melhor do hardware com o software. Outra coisa que a gente deve levar em consideração é se uma plataforma é multissistema operacional. Ou seja, tem linguagens de programação que são só, por exemplo, para o Windows. Tem linguagem de programação que só tem para Linux, a outra só tem para Mac. E tem linguagem de programação que são multiplataforma, ou seja, funciona em todos os sistemas operacionais que existem, ou pelo menos na maioria dos sistemas operacionais existentes. Então, uma outra coisa que você tem que levar em consideração, ver qual vai ser o seu alvo, né, baseado no seu mercado de trabalho. Então, você vai escolher uma linguagem de programação que possa ser utilizada em várias plataformas. Porque senão, o que acontece? Você vai ter que fazer um programa, por exemplo, para Windows. Aí, de repente, um público para Linux vai falar assim, poxa vida, se tivesse para Linux eu ia comprar seu produto, etc. Aí você faz uma versão para Linux. Ou seja, aí você tem dois problemas. Né? Você tem que manter um código para Windows e um código para Linux. Ou seja, toda vez que você fizer uma mudança num código, você vai ter que fazer no outro também, para fazer o ajuste e os dois ficarem compatíveis. E se depois você está fazendo para Mac, ou seja, aí você tem 3 programas fazendo a mesma coisa que você vai ter que mantê-los, porque eles têm que continuar funcionando nessas plataformas. Então, tem plataforma, né, de desenvolvimento em linguagem de programação que é a mesma, independente do sistema operacional. Então, você programa uma vez e esse mesmo programa vai funcionar em todas as plataformas. Então, isso ajuda muito. Então, é uma coisa bem interessante a você levar em consideração na escolha da linguagem de programação. Outra é facilidade de aprendizado. Né? Então, aqui eu posso até dizer para vocês, por exemplo, linguagem C e C++ não são linguagens que são fáceis de aprender, certo? Elas têm uma certa dificuldade inicial, né? Pela forma com que elas são estruturadas e foram feitas, são linguagens muito antigas. Então, isso vai exigir do programador uma dedicação, né, um pouco mais ferrenha para que ele possa realmente decolar no desenvolvimento e sair das 3 categorias, que é júnior, pleno e sênior, né? Sair do júnior e passar para pleno, o cara realmente precisa se esforçar bastante.
Outro, IDE. IDE é o ambiente de desenvolvimento. Por exemplo, no que a gente viu até agora, no curso, a gente utilizou o editor de texto, o bloco de notas, né? E toda vez que a gente foi testar o programa, a gente abriu uma janelinha de console do DOS e fez o teste. Hoje em dia, existem softwares que a gente chama de IDE, que é o ambiente integrado de desenvolvimento, que facilita todo o desenvolvimento para o programador. É muito mais ágil você programar dentro de um ambiente todo integrado, onde ele testa, ele verifica se você escreveu certo, ele já te mostra uma documentação sobre um recurso, uma ferramenta que você está usando. Então, isso, sabe, você agiliza, pode multiplicar por 10 o desenvolvimento, né, de um software dentro de uma IDE do que comparado, por exemplo, a fazer isso no bloco de notas. Então, se a linguagem de programação que você está escolhendo tem uma IDE para ela, né, um local onde você vai ter muito mais conforto no momento de desenvolver, é uma boa também, um bom item para ser levado em consideração no momento da escolha do software. Outra coisa, você não vai trabalhar para ninguém, você quer desenvolver o seu produto. Isso aqui é um ponto importante. Então, se o seu produto vai ser um produto diferenciado no mercado, ou seja, eu vou fazer um produto que ninguém tem igual, eu não vou ter concorrente. Então, por isso, eu vou escolher a linguagem tal. Você está escolhendo essa linguagem porque ela se adapta melhor ao seu produto. Aí, realmente, você seguiu uma certa linha que vale a pena você encarar esse desafio. Agora, se você não vai ter um produto, se a sua ideia inicial é se tornar um programador para poder entrar no mercado e trabalhar no produto de outras pessoas ou outras empresas para poder adquirir um know-how, então isso aqui não se faz tão importante no momento. Então é muito mais interessante você olhar mercado do que você olhar um produto seu ou que se ele não existir, você pode até pular isso aqui. Mas caso ele exista, você tem que pensar no tempo de vida desse produto. Esse produto vai ser para Windows, vai ser para Linux, vai ser só para Mac, vai ser para todos. Então, aí você começa a interagir esses tópicos com os outros e ver o que é mais importante e o que não é importante. A documentação. Isso aqui, no meu caso, é um dos fatores mais importantes. Ou seja, uma documentação clara, bem estruturada, é uma coisa que realmente faz uma diferença muito, mas muito grande, tanto no momento do aprendizado, quanto durante o tempo que você vai usar a linguagem de programação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o Java, né? Bem conhecido como Javadoc. Javadocs. Vou pegar da versão 8 aqui. Então, a plataforma Java, ela tem toda uma estrutura, já existe até um padrão de como a documentação é feita, né, para que você possa localizar aquilo que você quer. Então, por exemplo, vamos pegar aqui informações sobre matemática, ó, Java Math. Então, aqui ele vai mostrar para mim tudo que eu posso encontrar de recursos de matemática com Java. E aqui, ó, deixa eu ver se aqui mesmo. Não, deixa eu ver, Java Math. Mostrou Big Data. Ok. Então aqui, ó, eu vou encontrar tudo que eu preciso, né, para trabalhar com números com casas decimais. Então, eu tenho todas as informações escritas sobre cada método certinho, sobre cada recurso e para que ele serve. Então, aqui tem um descritivo, né? Aí vocês vão falar assim, poxa, mas eu não sei inglês, não tenho português. Cara, assim, olha, e se isso para você é um ponto importante, já tire isso da cabeça. Ou seja, a maioria das linguagens de programação, a documentação é toda em inglês. É inglês básico, ou seja, nada que você não copie e cole aqui, ó, no Google Tradutor hoje tem uma facilidade muito grande.
né, de você resolver esse problema. Então, isso não pode ser um motivo para você escolher uma linguagem, ou seja, documentação em português. Não, documentação em inglês. Outra, se acostume com a programação em inglês, com a documentação em inglês. Uma que os termos são muito parecidos de uma linguagem para outra. O inglês técnico ele é muito repetitivo. Então, é bem interessante. Outra, por exemplo, Ruby Documentation. Ruby também tem uma documentação boa do Ruby. Aqui, apesar do site estar em português, mas não sei se a documentação está em português. Aqui, ó, Ruby Core Reference. Esse é o cara. Então, ó, essa lista aqui, ó, tudo que eu preciso saber de Ruby está nessa lista, nessa página. Tudo. Então, se eu quiser saber sobre alguma informação, por exemplo, a raiz quadrada, vamos colocar aqui, ó, Ctrl F, S, Q, R, T, tá aqui, ó. Então, calcular a raiz quadrada de inteiros. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ele já vai numa página, né, me explicando o que faz a raiz quadrada. Agora, o que é fantástico para qualquer programador que esteja aprendendo ou mesmo experiente é quando, além de mostrar um descritivo sobre o que a linguagem faz, é quando mostra exemplos. Isso aqui acelera o desenvolvimento e maximiza, né, o seu aprendizado de forma assim que não tem comparação. É uma coisa que o Java, na minha opinião, peca muito. A documentação é muito boa, é muito completa, mas sempre quando a gente quer um exemplo, a gente vai para o Google e busca em outro local. A gente não busca exemplos no próprio site do Java. Apesar de ter uma parte lá com bastante exemplo, mas não está assim vinculado à documentação, o que poderia estar igual em linguagens como Ruby. Então aqui a gente vê trechos de código e a gente já vai saber como utilizar determinada função, determinado operador. É muito bacana. Então, por exemplo, aqui o Seio. Ele já me diz o que faz aqui e já me dá um exemplo. Seio de 1, 1, seio de 18, né, menos 1, 20. E eu lendo isso aqui e vendo aqui os resultados, eu já passo a ter uma noção do que é e essa função, ou esse método, né, no caso do Ruby, ele acaba fazendo para mim. Então, isso é um grande ganho. Voltando lá, então, assim, olhar a documentação oficial, tá certo? Não a documentação que você encontra no Google. Procura a documentação do site oficial de onde a linguagem foi feita. Se a documentação estiver para você clara, poxa, bacana, então significa que você vai ter um suporte durante o seu aprendizado. E enquanto você estiver utilizando essa linguagem, né, enquanto você estiver trabalhando, ganhando dinheiro com isso, você tem um local onde vai ser o seu ponto de consulta. E antigamente os programadores meio que sabiam de cabeça a quantidade de recursos que uma linguagem tinha, ou tinha assim, dois livros, 3 livros e resolvia o problema, porque a internet era muito pobre. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você não tiver um site onde procurar, se você não tiver o Google, ou seja, você ter de cabeça como se usa na totalidade uma determinada linguagem de programação, olha, são casos raríssimos que isso acontece. Tão raro, por exemplo, que eu estou mais de 30 anos na área, eu nunca vi um cara numa linguagem nova saber tudo de cabeça. Mas em linguagens antigas, tem uma linguagem muito antiga chamada Clipper, por exemplo, ele tinha uma quantidade de funções meio limitada, umas 200 funções, eu acho, por aí. Então, você acabava, de tanto usar, você acabava guardando essa sequência e nem precisava usar os livros mais. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, passa de 500, se abusar, chega a 1000, assim, fácil, a quantidade de recursos que dá para fazer com aquilo, então não dá para guardar de cabeça. Outro ponto interessante, gráfico, né? Você pretende trabalhar com uma linguagem que exige ou precise muito de interfaces gráficas muito bem elaboradas? Então, aqui é um ponto bacana. Por exemplo, você vai fazer jogos. Cara, se você vai fazer jogos, tem linguagem que eu já liguei para você, ó, não utilize isso, tá certo?
Por quê? Porque gráfico é uma linguagem que consome muita CPU, né? Tanto que você vê jogos para PC, para que determinados jogos funcionem, a recomendação quando você compra o jogo é que você tenha uma placa de vídeo específica. Por quê? Essa placa específica vai só fazer o processamento da imagem do jogo, para que o jogo consiga rodar de forma que não fique travando. Então, a parte gráfica é uma parte que exige muito do software. Então, você escolher um software adequado seria o ideal. Geralmente, a linguagem indicada para software, jogos pesados, é C ou C++. Né? Geralmente C++. Uma, pela velocidade, linguagem C e C++ são consideradas uma das linguagens mais rápidas do mercado. Né? Dificilmente você vai encontrar hoje uma linguagem tão rápida quanto. E então, se o seu foco for desenvolvimento de jogos, já parta para linguagens que vão te dar um suporte nesse sentido. Porque senão você vai escolher uma linguagem e depois você vai ter que migrar porque você descobriu no meio que ela não comporta, né, as resoluções gráficas que você está precisando. Outro ponto é assim, ó, você vai utilizar banco de dados? Cara, eu vou dizer para você, ó, banco de dados, eu chutaria aqui, mas eu acho que mais de 70% das pessoas que desenvolvem, né, para o mercado de trabalho precisam de banco de dados. Então, veja quais os bancos de dados que a linguagem que você escolheu, ela consegue trabalhar, né? Ou se ela é flexível a ponto de trabalhar com qualquer banco de dados. Então, isso aqui é um negócio bem interessante. Outra, orientação a objetos. Isso aqui já faz tempo que é uma tendência, né? Então, veja se a linguagem que você está utilizando é orientada a objetos. Isso vai fazer com que você ganhe talvez não durante o desenvolvimento, mas você vai ganhar muito na manutenção do software. O que é manutenção? Você fez o software, entregou para alguém, e esse software tem um tempo de vida, ou seja, ele vai sofrer melhorias e você tem que fazer adaptações. Num software orientado a objeto, a manutenção é muito mais suave e menos custosa do que num software que não seja orientado a objeto. Outro recurso que vem ganhando espaço já há um bom tempo é versionamento, ou seja, o seu software permite a ligação com bancos de dados de versionamento, né, tipo Subversion, o Git, esqueci o outro que tinha agora, mas o Git é o que está mais na moda agora. Então, isso é um ponto também importante, né, esse versionamento. O versionamento é uma forma de você desenvolver e você vai desenvolvendo e guardando versões novas do seu software, e quando você, de repente, encontra um ponto de conflito, você consegue voltar versões anteriores, é como se fosse, vou voltar um backup de 15 dias atrás, porque tudo que eu fiz até agora não deu certo, mas eu lembro que o de 15 dias atrás estava funcionando. Então, você consegue fazer isso num versionamento. Então, é isso. Essas são as coisas que você deve pensar na hora de escolher uma linguagem de programação. Outro ponto aqui. Agora, isso é outra opinião minha, né? Qual é o mínimo que um programador precisa ter para ser considerado um programador? Por exemplo, eu contratava pessoas para trabalhar para mim em alguns projetos. Então, o mínimo que eu preciso é que a pessoa tenha lógica. Né? Isso aqui é meio óbvio, né? Que a pessoa tenha uma lógica, não precisa ser uma lógica excelente, uma lógica, no caso, média, já resolve. Por quê? Num projeto, geralmente você trabalha com equipe. Uma equipe, né? Às vezes você pode não ser o líder da equipe ou não ser o melhor cara da equipe, mas quando uma equipe tem um cara bom, tá certo? As outras pessoas, elas acabam se nivelando por esse cara bom. Então, isso é um negócio legal. Então, numa equipe, às vezes, de 5 programadores, tá certo? Eu geralmente contratava um excelente, e ele ganhava, logicamente, melhor, e eu podia contratar uns 4, 3 programadores com uma lógica média, porque o convívio deles durante o dia
depois de uns 3, 4 meses de trabalho, você nota que esses 3 que eram medianos, eles subiram assim numa escala evolutiva de lógica assim, muito grande. Por quê? Nessa troca de ideias entre essas pessoas, né, que esse cara que sabe muito, ele acaba, logicamente, passando e ensinando essas pessoas, isso acaba acelerando muito o aprendizado e é uma evolução muito grande. Então, isso aqui é bem bacana. Então, lógica é um ponto bacana. Outra, o cara tem que ser autodidata. O que é o cara autodidata? O cara autodidata é o seguinte, você passa um problema para ele, ele com o mínimo que ele sabe de lógica ou de uma determinada linguagem de programação, ele através da internet, do Google, ele se vira e vai te dar uma resposta. Pode não ser a melhor resposta, mas ele vai resolver o problema. Geralmente o cara autodidata resolve isso. O cara autodidata, por exemplo, você aprendeu lógica aqui, supondo que você tenha aprendido lógica nesse curso que eu passei para você. Se você é autodidata e aprendeu a fazer isso em Ruby, logicamente, quando você entrar num outro site de outra linguagem, você só com esse conhecimento que você tem, você já vai aprender essa outra linguagem sozinho, sem que alguém tenha que passar para você. Então, isso é um ponto que eu considero um ponto fundamental. Se você tem essa facilidade, a chance de você se dar bem nesse mercado vai ser muito grande. Outra, um inglês básico. Mas você não precisa falar inglês, não precisa ouvir, não precisa nada. Você só precisa ser um cara safo no inglês. Tá certo? O que é um cara safo? Cara, se você souber consultar um dicionário e conseguir resolver o problema em relação à documentação, né, que você está precisando ler da linguagem de programação que você está utilizando, para mim já é suficiente. Se você souber usar bem o Google Tradutor, pronto. Isso é um cara com inglês básico, é um cara safo no inglês. Se você souber mais, logicamente, você vai ter... O que isso ajuda? Isso ajuda a velocidade de aprendizado. Porque o tempo que alguém fica traduzindo, tentando entender alguma coisa, se você já sabe, você vai bater o olho, leu, já entendeu e já passa a usar. Então, isso faz uma diferença. Tanto que eu coloquei aqui, o cara autodidata e o inglês básico estão mais ou menos no mesmo nível. Próximo ponto que eu considero como mínimo é interesse pelo novo. Uma coisa que é muito ruim quando a gente contrata um programador é que o cara já programa numa linguagem, sei lá, 10, 15 anos, e de repente surge uma coisa nova, o cara só vê dificuldade no novo. Ou seja, ele se apega àquela linguagem de programação e ele não troca e não se interessa por ver algo novo só porque é diferente. Cara, isso é uma característica da personalidade da pessoa que tem gente que diz que é bom e tem gente que acha que não. Eu acho que não é bom. Porque a vantagem do cara ficar numa linguagem de programação é que ele se torna um expert naquilo. Mas o mundo não vai parar porque o cara é um expert. O mundo continua girando e novas coisas vão surgindo. Então, ou seja, você tem que pelo menos arriscar, às vezes dar uma olhada numa coisa nova, que isso pode te abrir um novo horizonte. E outra coisa importante nessa área, a lógica você não perde. Até agora eu não vi, né, nesses quase 40 anos aí, que eu estou com programação, eu não vi algum momento em que minha lógica de programação foi perdida em eu ter que aprender uma nova linguagem. Outro ponto interessante é gostar de desafios, ou seja, surgiu um problema para ser resolvido, cara, se é uma coisa que você nunca fez, né, tem gente que tem esse, nossa, que bacana, vou pegar isso aqui porque eu nunca fiz, eu vou querer saber como faz. Então, tem gente que tem esse espírito de desafio. E tem gente que olha e fala assim, nossa, mas isso eu nunca fiz. Eu prefiro fazer o que eu sempre fiz, o meu arroz com feijão. Cara, isso é um perfil que também é meio complicado para o mercado de trabalho. Então, começa a observar as suas características pessoais, porque essas coisas você pode modificar. E como é que modifica isso? Tentando, experimente um novo, experimente desafios. Você vai ver que no começo vai ser um pouco dolorido, você vai levar um pouco de tempo para aprender, mas depois que você aprende, essa barreira é vencida, ela desaparece, não existe mais. Vai existir outra? Vai,
Mas quando você vence uma, duas, três, cara, as outras vão ser vencidas. É só uma questão de persistência. E uma coisa que faz uma diferença muito grande é saber se expressar. Ou seja, você, quando tem uma ideia, né, você saber passar para as outras pessoas essa ideia de forma que as outras pessoas possam entender. Isso, quando você trabalha em equipe, é fundamental. E só isso, às vezes, faz com que você, às vezes, se torne o líder da equipe. Necessariamente, você não precisa ser o cara que sabe programar melhor, mas você é o cara que se expressa melhor com a sua equipe de trabalho. Isso já faz um diferencial e já faz com que você se destaque. Bom, então, antes da gente continuar o nosso curso, que agora o curso de algoritmo, ele só vai ter parte prática, não vai ter muito conteúdo novo. Eu queria deixar, né, essa mensagem para vocês, para quem vai parar o curso aqui agora, que vocês possam pensar nesse conteúdo. Eu acho que pode ajudar vocês a escolher a linguagem de programação. Até uma próxima.